Coríntios, que é nada mais do que o Evangelho exposto, no capítulo 6. Esse capítulo ele contém 20 versículos. Ele é extremamente importante e eu vou falar em duas etapas nesse capítulo. Eu sou obrigado a dividir os temas em função da importância que ele tem de aplicabilidade na nossa vida diária. Esse capítulo todo, ele tem uma importância vital no meu relacionamento em casa, no meu relacionamento de trabalho, no meu relacionamento de amigos e também no meu relacionamento em comunidade. Por isso, eu preciso trabalhar ele bem amplo em duas etapas. Eu vou, essa noite, trabalhar essa primeira etapa. E é extremamente valorosa, porque sem essa, a segunda etapa fica um pouco desconexa. Mas nós iremos ler todo esse capítulo. Enquanto você vê, eu quero fazer uma propaganda, não desse capítulo aqui. Mas hoje, por exemplo, às 10 da manhã, foi mudado o horário. Nós temos um programa que vai pela rede R100, pela rádio R100, que é uma rádio, uma web rádio, que você pode participar pela internet em qualquer lugar do mundo que você tiver, inclusive pelo seu celular. No aplicativo da igreja você se conecta diretamente à Rádio Boas Novas, a R100, melhor dizendo. E nessa quarta-feira, e toda quarta tem esse programa, dentre outros bons programas, hoje nós iniciamos uma prosa no Palavras do Reino, às 10 da manhã, sobre o aborto. E foi algo muito bacana. E é uma série de programas que eu vou estar falando especificamente sobre essa questão de vida do aborto, que vale a pena você não só ouvir, assistir, mas também se inscrever na rádio, se ainda não é inscrito. E se quiser, e valeu a pena ou não, dar lá um like ou, democraticamente, o seu dislike, se você não gostar. Não tem problema nenhum. Mas é importante que possamos divulgar e ir aprendendo para que outras pessoas possam também visualizar o conteúdo. Porque é uma matéria de esclarecimento. Eu tenho tentado estudar um pouco esse assunto, ou melhor, atualizar-me desse assunto em nosso país. E é alarmante como nessa última década cresceu o número de aborto no país e, pior, cresceu o apoio ao aborto no país. A consciência abortista cresceu em nossa nação. Tem se tornado como que uma matéria comum nisso. As pessoas têm se acostumado com a ideia do aborto. E o diabo sabe que o muito falar faz as pessoas se acomodarem ao termo. Então já não provoca mais transtorno interno. As pessoas se acostumaram. E cresceu de uma forma gigantesca. E quer saber qual é a idade de maior índice de aborto em nosso país? É de 14 a 19 anos de idade. É o número elevadíssimo de aborto. Eu vou trazer vários dados dentro desse programa e muito especialmente a aplicação bíblica para esse problema. Hoje, o evangelista Jonathan esteve comigo, tratamos algumas coisas do conceito de lei, mas isso baseando-se na constituição máxima do que é a palavra de Deus. Vale a pena você entrar no canal da R100 e assistir esses podcasts. Eles estarão também em nosso canal, mas é importantíssimo que você assim o faça. E se quiser cooperar com ideias, com perguntas, basta nos procurar também. Quiser participar de um podcast desse e ter argumento, vamos trabalhar juntos. Vem participar conosco. É muito bom interagir e poder desenvolver isso. Vai ajudar nossas famílias para o futuro. Bem, capítulo 6 diz assim, iniciando nesse versículo 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos
e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, digo, não há entre vós sábios que nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto perante os infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito de nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Pois serão, como se diz, dois numa só carne. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Você pode inclinar sua cabecinha, por favor? Paizinho querido, uma vez mais eu quero te louvar. Estar nesse ambiente ladeado com tantos irmãos tão lindos é um privilégio inigualável. Maior ainda esse privilégio por estar diante da sua palavra e lê-la e permitir que ela inunde o meu coração, assim como espero que inunde o coração daqueles que me ouvem. E é por falar nestes que me ouvem, Senhor, que quero pedir a tua bênção sobre todos eles, o teu favor, não somente sobre aqueles que aqui estão, mas muito especialmente também sobre aqueles que estão enfermos e aqui não estão. Portanto, que a tua palavra os alcance onde estiverem, que o teu poder restaurador, proveniente do sacrifício de Jesus na cruz, seja, Senhor, esta noite, uma vez mais, o remédio para nossas feridas. Que o teu meigo Espírito Santo distribua o teu bálsamo curador sobre as pessoas que estão aqui esta noite,
restaurando-lhes todas as suas saúdes, Pai. De modo que onde houver parte no corpo de pessoas enfermas aqui, dolorido ou com algum problema, seja tocado pelo Teu Espírito Santo essa noite e haja a cura em o nome de Jesus. Que essa mesma unção de cura se estenda nos ambientes aonde essa programação tem chegado e onde os Seus filhos estão a assistir. Que esta noite seja outra vez uma noite de cura para centenas ou milhares de pessoas, em o nome precioso de Jesus. Que possamos nós nos alegrar pelas vitórias obtidas pelo Teu povo mediante a Sua misericórdia. E agora, Senhor, ainda ouso lhe pedir que a Tua palavra possa achar guarida em meu coração, bem como no coração das pessoas que estão aqui. E que ela não somente venha com o Teu entendimento para nós, mas que nós possamos capturá-la e fazer dela viva dentro de nosso ser, para que ela nos ajude a vencer os dilemas desta vida que nos são tão gritantes. Mas que esta noite, uma vez mais, como posso apenas eu falar e nada mais do que isso, que o Teu Espírito, Senhor, se utilize de cada palavra e possa ser enfático ao coração daqueles que aqui vieram para Te ouvir. Eu lhe peço isso em o nome precioso de Jesus o Cristo, que em nós reina hoje e sempre. Amém. Obrigado, queridos, no nome de Jesus. Este capítulo 6 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, do qual estamos trabalhando sobre a perspectiva de um tema absoluto sobre todo o livro, do que são as cartas de Deus para o velho mundo. Nós, sendo essas cartas vivas, sendo, portanto, o meio pelo qual Deus quer que a sua mensagem chegue às pessoas. Cada um de nós aqui somos cartas bem escritas, vivas, que espera a Deus que as pessoas entendam a escrita através de nós. O grande problema é que nem sempre conseguimos ter essa mensagem de forma a compreender as pessoas e de forma que as pessoas entendam o que essa mensagem em nós esteja dizendo. Não que a mensagem de Deus escrita no nosso coração seja inelegível ou que não possa ser compreendida, mas às vezes nós rebuscamos a mensagem de Deus de tal maneira que nem nós mesmos conseguimos entender por que agimos assim. E se agimos de alguma maneira, de uma forma em que as pessoas não compreendam o Evangelho em nós, logo a culpa não é do divino, mas naturalmente nossa, que não conseguimos fazer com que essa mensagem seja de maneira visível a todos. É por isso que o apóstolo Paulo tem escrito essas cartas, para elucidar essa mensagem de como devemos vivê-la, para que as pessoas, olhando para nós, entendam a vontade de Deus e possam ver o Evangelho em prática diária na nossa vida. E mais uma vez, essa escrita de Paulo, ela infunde-se em nós sob as perspectivas de como devemos viver, para nós e para o próximo, para a nossa casa, bem como para aqueles que convivem conosco, para os que são maridos, tanto para os que são esposas, ou as que são esposas, tanto para os que são pais, como para os que são filhos. Essa é uma mensagem dirigida à comunidade como um todo, justamente porque, se observarmos toda essa plataforma que Paulo está construindo, no capítulo 1, ele, por exemplo, nos ensinou de maneira simples o contraste da vida humana, como podemos receber a mensagem de Deus e ao mesmo tempo permitir que essa mensagem possa produzir boas coisas na nossa vida, e quando não permitimos o contraste a elas, é que atitudes ruins procedem de pessoas que deveriam ter atitudes boas. Portanto, o capítulo 1, ele trata essa essência contrastante de um ser humano cheio de defeitos como eu, mas que pode produzir coisas boas a partir da palavra de Deus.
é um contraste entre luz e trevas, e ele deixa isso esboçado nesse primeiro capítulo deste livro como plataforma para os outros capítulos. Já no capítulo 2, ele fala da profundidade do Evangelho, que tem esse poder de nos transformar para sermos, de fato, os luzeiros de Deus em terras estranhas, as cartas abertas e claras em terras inelegíveis. Isto é, ele fala na prática de um evangelho transformador dentro de nós, que através de nós as pessoas podem conhecer esse caminho de Jesus. Mas já no capítulo 3, ele vem com um confronto, mostrando o descomprometimento que as pessoas têm com o evangelho transformador, levando-nos a perceber que, assim como na sociedade como um todo, igreja também é um ambiente repleto de pessoas cheias de defeitos, procurando no evangelho consertar esses defeitos para viver em comunidade, mas que volta e meia, no meio dessas comunidades de pessoas que eram então maculadas pelo pecado e foram justificadas pelo sangue de Jesus, agora procuram viver de maneira moral e espiritual, equivalentemente como o Cristo viveu, mas que no meio desses existem as maçãs podres, assim como em toda a comunidade. Ele deixa isso muito claro, desse confronto pecaminoso que existe dentro de cada um de nós, mas que alguns deixam esse confronto se tornar mais forte na sua vida. Já no capítulo 4, que falamos profundamente, ele nos levou a compreender os benefícios de uma vida dedicada a Deus, em detrimento de largar uma vida dedicada a si mesmo. Ele nos apresenta uma forma em como podemos refutar as coisas que nos convidam desse mundo para viver no pecado e, ao mesmo tempo, tendo a promessa de uma recompensa extraordinária diante de Deus e das coisas maravilhosas que nos é disposta no reino dos céus. Mas no capítulo 5, ele trata do problema do pecado e como esse pecado deve ser arrancado do meio de nós. É como se ele quisesse nos ensinar que, enquanto vivemos aqui, estamos sujeitos ao risco do pecado, mas que não devemos, de maneira nenhuma, brincar ou acreditar que podemos vencer o pecado em nós por nós mesmos e que ele pode ser ignorado. Mas, ao contrário, Paulo ensina-nos que deve se arrancar o mal pela raiz e não permitir de maneira alguma que crie qualquer semente fecundada dentro de nós desse pecado que antes era real em nossa vida e que foi apagado pelo sangue de Jesus. E agora, no capítulo 6, depois disso tudo, ele trata de dois problemas muito sérios, mas que, na tônica dos dois problemas, eles atingem como um todo a vida relacional. Porque na primeira parte do capítulo 6, ele fala da problemática existente na convivência de pessoas, isto é, conflitos relacionais, conflitos interpessoais, nas relações interpessoais, na vida em comunidade, no viver junto um do outro, problemas externos que se transformam em problemas internos. Mas na segunda parte, ele continua falando desses conflitos, mas agora conflitos gerados dentro de nós mesmos, que culminam em consequência fora de nós mesmos, dentro da vida relacional. Isto é, na primeira parte, ele apresenta os conflitos que existem entre várias pessoas que vivem em comunidade. Conflitos que estão aí e que vão acontecer de um jeito ou de outro. Mas na segunda parte, ele apresenta os conflitos que nós geramos dentro de nós mesmos, mas que afetam as pessoas que estão próximas a nós. Entende? Então, de um modo geral, esse capítulo todo, ele se coaduna para tratar os nossos relacionamentos interpessoais, para nos ajudar a gerenciar esses conflitos, essas crises. É por isso que ele inicia esse capítulo 6, fazendo essas séries de perguntas, mas começando por essa primeira, como quem quer um confronto pessoal diretamente linkado com essas pessoas aqui, que ele espera que possa compreender a sua ideia.
Afinal, ele diz: ousa alguns de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos. A primeira coisa que o Paulo quer enfatizar aqui é que somos gente. É a primeira coisa. Precisa entender, e a partir dessa premissa, compreender toda a dinâmica do texto de Paulo, de que somos gente. E gente causa conflito. Gente gera problema. Gente cria problema. E sendo gente, temos dificuldades de gerenciar conflitos com gente. Sendo gente, precisamos entender que não se gera conflitos com coisas, mas só se gera conflitos com gente. É verdade. Já vos ensinei algumas vezes e repito isso, talvez em alguma frase de algum vídeo anterior. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que diz assim: olha, eu preciso sentar e resolver um problema relacional que eu tenho com o meu pet. Dificilmente você vai fazer uma DR com o teu cachorrinho. Raramente você vai fazer uma DR, eu digo raramente porque alguns homens têm esse costume, raramente você vai fazer uma DR com o seu veículo automotor. Eu disse raramente, eu repito, dentro de um parênteses, de vez em quando você vai ver um homem conversando com o seu carro. É normal, não estamos loucos, faz parte da natureza humana, masculina, gostar do carro, é ou não é? De vez em quando você chega na frente do motor da tua caminhonete ou do teu carro e diz: bom dia, como é que você passou a noite? Passarinho fez titica no seu capô, vou tirar, você está se sentindo mal, não é? Enfim, mas isso é coisa de homem. Eu digo-se de passagem, é coisa de macho. Tá bom? Fecha parênteses. Agora perceba que coisas não te causam discussão. Coisas não provocam DRs. Discutir relação com coisas não existe. Esse microfone, ele nunca vai me ofender. Nunca vai criar problemas relacionais comigo. Eu posso até criar com ele quando ele falhar. Mas ele não vai me dar a resposta mediante o que eu espero que ele respondesse. Significa dizer que só gente pode ter problemas com gente. Significa dizer que só gente relacionalmente cria conflitos com outra gente. É ou não é verdade? É a primeira coisa lógica, mas que às vezes a gente esquece. Justamente porque, sendo gente, nós só conseguimos vislumbrar conflitos a partir de outras pessoas. Raramente, exceto por um confronto que consiga nos colocar de frente com Gabi, por exemplo. De frente com o espelho, e você possa então olhar para si mesmo e perceber o que aconteceu, porque raramente isso acontece, a gente só consegue encontrar que o outro causou conflito conosco. Nunca de nós mesmos. O problema sempre é tu, nunca eu. É na verdade. E isso também infunde-se dentro da vida relacional. O problema é sempre o outro. Sempre é o marido ou sempre é a mulher. Raramente, e glória a Deus quando isso acontece, é que há o reconhecimento em que a pessoa compreende e diz: cara, eu sou a fonte do problema, do conflito. Então o apóstolo Paulo nos convida para esse capítulo levar-nos a ideia de compreensão de que enquanto vivermos em comunidade, devemos entender que temos de estar hábeis a gerenciar os conflitos. Significa, portanto, que a vida é uma escola contínua de aprendizado de gerenciamento de conflitos. Há aqueles que conseguem chegar à idade madura e dizem assim: eu já fiz curso suficiente, agora eu aprendi a gerenciar vários conflitos. E convivendo com alguns não significa que eu tenha aprendido por completo, mas convivendo com alguns, eu vou tentar te mostrar algumas lições básicas desse gerenciamento de conflitos, a partir do que o apóstolo Paulo quer nos ensinar aqui. Logo,
Viver em comunidade é viver em conflito. E o que o Paulo está dizendo logo nesse versículo aqui é que, sendo gente, você vai ter conflito para gerenciar. E a gente parte da máxima de que dentro de casa é um ambiente onde a gente cresce aprendendo a gerenciar conflitos. Desde pequeno, a menos que você cresceu numa casa cujo pai e mãe tiveram filhos únicos e você não teve o privilégio de ter um irmão para brigar. Porque se tem uma coisa boa na vida que você aprende numa casa cheia de filhos, é que a vida vai ser uma briga. A começar pela mamadeira de berço. A começar pela chupeta do irmão mais novo, que é mais bonita e melhor do que aquela que você tinha. No ambiente de vários irmãos, conflitos é a primeira coisa que se aprende a gerenciar na vida. É ou não é verdade? É uma escola, só que ela não termina. Ela vai passando de ano após ano, de grau a grau, até que você se torne expert em gerenciamento de conflitos interpessoais. Por isso é o ambiente família. Não existe uma família que não tenha conflito, irmão. Não existe. Consequentemente, não existe um relacionamento entre marido e mulher que não tenha conflito. Não, não existe. Se o cara olhar para você e dizer assim, cara, o meu casamento é perfeito, não há nada, você pode olhar no olho dele e dizer, mentiroso. Ou como a gente na escola, quando mais jovem, das poucos anos que pude na escola, mas aprendi muita coisa ruim, e uma das coisas que fazia, quando alguém falava tentava contar alguma coisa, a gente fazia, isso é mentira. Né? Mentira! Espirrei, mas eu estava chamando o cara de mentiroso. E na verdade, na vida relacional é exatamente assim. Olha no olho da sua mulher aí, por exemplo, e diga, não é verdade que a gente nunca briga? Ela vai dizer mentiroso. Mente não, na casa do Senhor não. Vai mentir aqui diante do Senhor. Não pode mentir lá fora também não. Mas às vezes, para enganar a si mesmo. Porque a vida relacional é assim. Afinal de contas, por que é assim? Primeiro, são gente. É gente, tu não casou com uma coisa. Embora alguns pareçam uma coisa. Tu casou com gente. É gente. Parece uma coisa, mas é uma gente. É uma pessoa. E quando casa, nunca é uma coisa. Só descobre que é uma coisa depois que casou. Aí é tarde. E tem coisa que dá para consertar, tem coisa que não tem conserto mais não. Aí você descobre que é gente. E segundo, além de ser gente, vem de um outro ambiente completamente diferente do seu. Que o jeito de viver, de tratar, talvez era o oposto do seu. Que a forma que gerenciava conflitos era completamente diferente do seu. Então são dois polos, positivo e negativo, tentando conviver dentro do mesmo ambiente. Vai gerar o quê? Choque, conflito. Pela bondade do Senhor, segunda-feira agora, dia 25, eu e minha esposa fizemos 25 anos de casado. Não teve bolo nem festa, porque a coisa está meio arrochada, o carburador não estava tão bom. Mas convivemos 30 anos juntos já. Completou 30 anos, dia 12 de junho, 30 anos de namoro. Cara, é muito tempo olhando para uma pessoa só. É na verdade. E eu posso dizer que tanto ela quanto eu enfrentamos, e ela está me assistindo agora. Ela não pôde vir, mas está me assistindo agora. Tanto ela como eu, nós enfrentamos inúmeros conflitos que nós mesmos geramos um contra o outro. A começar na primeira semana relacional, que depois de 5 dias comendo bauru, eu digo, não é possível, vou ter que devolver. E num diálogo com a mãe dela, ela diz, aceito devolução, só se você entregar do mesmo jeito que você pegou. Eu digo, aí não vai dar certo, porque não dá conserto. Ainda que leve na oficina, não volta ao normal. A lanternagem nunca deixa original. Então não teve jeito.
Mas a gente aprendeu que era um ambiente que a gente ia ter que conviver um com o outro e um aprender com o outro. E inúmeros conflitos tivemos que aprender a gerenciar, até para que pudéssemos cuidar de pessoas. E é interessante que a maioria dos conflitos que a gente teve que gerenciar entre nós mesmos serviu como preparação para poder ajudar outras pessoas a gerenciarem os seus próprios conflitos. É sempre assim. Não é que Deus provoca coisas em nós, é que nós mesmos provocamos, como diz o apóstolo Paulo. E Deus apenas utiliza como lição para nós mesmos. Portanto, no ambiente familiar, é um ambiente de conflito. E você dorme com a pessoa, você convive com ela o tempo todo. É um ambiente que você tem que gerenciar problemas. Tem dia que você não sabe de onde veio o problema. Tem dia que você não tem a menor ideia de onde que veio aquela cara feia, olhando bravo para você, ou olhando brava para você. E pior, pela vida você entende que se perguntar é ruim. Se não perguntar é pior. Se perguntar, o que foi? O que você tem? A resposta é nada. E se você não perguntar, você não se importa. Piorou a coisa. Então escolhe a menos pior. Escolhe a via que vai te causar menos crise e vai por ela. Porque é assim, na vida a dois é assim. Agora imagina você, se dois que se amam, convivem assim, têm esses conflitos gerenciais, se irmãos que cresceram na mesma casa, têm seus conflitos relacionais. Agora imagine um ambiente cheio de pessoas diferentes que moram em casas diferentes. O que vai ter? Conflito. Paulo está dizendo que a partir do ambiente família, lar, todos os outros ambientes que tiver pessoas, gente, vai ser uma réplica daquilo que você vive em casa. Natural. Se em casa a gente enfrenta desacordos, você vai enfrentar desacordos no seu trabalho. Você vai enfrentar desacordos na comunidade que você congrega. Você vai enfrentar desacordos na sala de aula que você estuda. Você vai enfrentar todos esses desacordos em qualquer ambiente que tenha gente. Então, dentro dessa perspectiva, o único meio de não viver em conflitos no mundo atual é apenas dois. O primeiro é se isolar em uma ilha deserta. E vai chegar um dado momento que você vai se confrontar com o Wilson. Wilson! Lembra do Wilson? Fui longe agora, não é não? Isso é só para os veteranos. Wilson! O cara brigou com o Wilson. Quero uma bola, irmão. Significa dizer que mesmo sozinho, vai chegar um dado momento que você vai olhar no espelho e vai dizer, o que você está olhando, cara? Você vai brigar consigo mesmo. Porque nós somos gente. E qual é o jeito mais eficaz de não ter conflito? Morreu. Morra. Acaba tudo, irmão. Se tiver em Cristo. Porque se não tiver em Cristo, aí que o conflito começa mesmo. Vai virar espetinho do diabo, querendo escapar do da churrasqueira, e ele em conflito contigo, para a eternidade. Então é melhor estar em Cristo. E aprender com o Cristo conviver num ambiente relacional. Pergunta para Jesus, como que foi viver numa casa com 7 irmãos? Pergunta para Davi, como foi com 8 irmãos? E vai perguntando, pergunta para o Zé, e ele vai te contar o que era no meio dos 11 irmãos. Pergunta para o Osni, que ele tem uma penca de irmãos. Eu recebi um livro semana passada, de presente de um pastor lá de São José dos Campos, o livro da história dele, e eu pergunto, qual é a dinâmica do teu livro? O que o senhor foca no seu livro? E ele disse, é um livro ensinando como é viver numa casa com 17 filhos com a mesma mulher. Eu digo, cara, eu vou reproduzir esse livro. Imagine, 17 filhos com a mesma esposa e todos convivem juntos até hoje no mesmo terreno. Tem 86 pessoas dentro do mesmo terreno. Os filhos seguiu na mesma dinâmica de fazer muitos filhos.
Então ele tem muitos netos e já tem bisnetos. Uma família reprodutora. Perceba, justamente é nessa ideia que Paulo começa o seu texto. Porque ele está falando de uma igreja cheia de conflitos. E que criou-se a ideia de que aquele ambiente é um ambiente para ser perfeito. Mas nunca será um ambiente perfeito onde tiver pessoas. Por isso que quando uma pessoa vem a uma igreja na tentativa de encontrar a igreja perfeita, o melhor conselho que a gente dá é: meu irmão, não fica aqui não. Não fica aqui não, porque não vai dar certo. Porque aqui não é uma igreja de gente perfeita. Aqui é um ambiente de gente cheio de defeito, procurando em Cristo ser perfeito. Estamos no processo. Outro dia, eu respondi para uma pessoa, e essa pergunta que me foi feita, bem peculiar, diz: pastor, por que geralmente nas igrejas tem tantas crises e tantos problemas relacionais? E a resposta que eu dei foi: é porque a gente está dentro dela. Se a gente sair, acaba tudo. Esse é o único problema. Porque a igreja é feita de gente, não é de 4 paredes apenas, não é de tijolo, não é de poltronas. O que o Paulo está dizendo é que viver em comunidade é um aprendizado contínuo de gerenciamento de conflitos. Se pudéssemos conversar um com um aqui, cada um teria inúmeras histórias de crises e gerenciamento de conflitos em seus lares, que trazem lições extraordinárias. É preciso ter essa consciência. Agora, para isso, ele começa essa plataforma desse jeito. Por quê? Bem, e ele faz isso como uma pergunta, justamente dizendo que há esses conflitos relacionais, mas o que ele não entende, e é nisso aqui que começa todo esse aprofundamento do nosso convívio relacional. Como é que isso pode ser tratado com pessoas que não faz parte do contexto igreja? O que ele não entende, o que ele diz aqui, é como é que pode os irmãos terem conflitos e levarem os seus conflitos para que os ímpios, ou seja, pessoas que não fazem parte do contexto igreja, julgarem as causas da igreja. Trazendo para o âmbito pessoal, ele está dizendo assim: gente, como é que você quer resolver os problemas de sua casa, levando para pessoas que não fazem parte da sua casa para resolver? Ele está dizendo: roupa suja se lava em casa. O que ele está dizendo é que, estranhamente, de alguma forma, os irmãos em Corinto estavam copiando o modus vivendi do mundo e que deveriam viver para influenciá-los, para inspirá-los a uma vida diferente. Mas agora o modus vivendi das pessoas de Corinto estava inspirando os irmãos em Corinto a viver como eles. Eles saíram do modus vivendi do mundo, receberam uma dinâmica de vida em Cristo, mas agora estavam copiando o modelo antigo de viver na solução de seus problemas. Ele fala de maneira imediata de irmãos que geraram problemas um com o outro e levou o cara na justiça. A indignação do apóstolo Paulo é: como é que pode vocês criarem contendas entre si e precisar de um juiz que não é crente para resolver um problema de crente? O conflito de Paulo com essa igreja é esse. Se você olhar para o capítulo todo, você vai perceber que 6 vezes Paulo usa essa expressão: não sabeis. Como quem diz: cara, vocês sabem e estão fazendo errado. Vocês aprenderam e estão agora agindo da maneira como se não tivessem aprendido. Ele parte dessa ideia de que viver em comunidade é uma escola de aprendizado a gerenciar as crises relacionais que procedem de mim mesmo, tanto quanto para com o meu próximo, e que isso é um fato. Partindo dessa premissa, ele leva sob o prisma de que gente de fora, que não tem a mesma fé, não foi justificado em Cristo, não teve a vida restaurada em Deus, não conhece como se convive. Como é que ele vai julgar uma causa na qual você e eu deveríamos ser
inspiração para ele fazer diferente. Agora a gente vai buscar neles a resposta para os nossos problemas internos. E ele questiona isso. Significa levar a cabo essa ideia de que roupa suja se lava em casa. Nem todos têm habilidade para ouvir os seus problemas relacionais de família, os meus problemas de marido e mulher, e resolvê-los. Não significa dizer que não se deve buscar ajuda, significa dizer que tem que buscar ajuda no lugar certo. Significa dizer que tem que buscar ajuda da pessoa certa. É por isso que mais à frente ele diz que não há entre vocês alguém que possa julgar essa causa. Não há entre vocês, os crentes, alguém que possa trazer o conselho correto. Não há entre vocês uma autoridade espiritual que possa vocês confiar neles os seus problemas. É isso que ele está dizendo. E de um modo geral, em nosso tempo, as pessoas perderam esse crédito naqueles que é para ser suas autoridades espirituais. Eu não tenho tantos anos de fé como gostaria, mas estou próximo dos 30 anos de fé. E quando encontrei Jesus, no ambiente em que encontrei Jesus, que era bastante simples, eu pude aprender muitas coisas, muitas coisas mesmo. Mas uma das coisas que mais eu aprendi é que antes de qualquer outra pessoa, antes de qualquer outra ajuda que fosse buscar fora, deveria buscar primeiro na igreja, no meu pastor. Eu aprendi isso. Eu li há pouco tempo atrás um testemunho de uma igreja, de um amado pastor, cuja família teve uma criança que se perdeu e não conseguiam achar de jeito nenhum. E houve uma certa discussão entre família, porque o desespero tomou conta de pai e mãe, e a avó que estava na casa, o conflito foi que a avó disse: vamos à igreja, vamos falar com o nosso pastor e vamos pedir para que eles orem a Deus junto conosco, e Deus vai dar a resposta onde é que está a criança. E a família entrou em conflito com a avó e disse: primeira coisa que tem que se fazer é procurar a justiça, a polícia, vamos fazer o BO, vamos fazer todos os trâmites. Ignoraram a velhinha e foram fazer isso. Mas ela, de uma maneira bastante dificultosa, conseguiu o contato da comunidade da qual eles faziam parte. E ela ligou. E, inclusive, a família não queria que ninguém soubesse, até que a polícia pudesse dar diagnóstico. Eu entendo a família. Mas a velhinha insistiu e conseguiu falar com o pastor dessa família, da qual ela nem fazia parte. E o pastor apareceu lá, com a esposa dele, e juntou com essa senhora e oraram. Falaram com o pai, choraram por um bom tempo ali. O resultado foi que Deus deu a essa senhorinha a resposta de onde a criança estava. E a senhorinha falou com a família: a criança está em tal lugar. E a família ignorou. Ignorou uma vez, ignorou duas vezes. E a polícia buscando de um lado para o outro. E a senhorinha disse: a criança está em tal lugar, Deus me disse assim, assim, em resposta às nossas orações. O resultado foi que chegou o ponto de o pastor pegar essa senhorinha e ir no tal lugar. E lá estava a criança, próximo a um bueiro, e ela trouxe a criança toda sujinha. E tal foi a resposta da família, que Deus sabe todas as coisas antes de qualquer outra pessoa saberem. A fonte continua a mesma, mas as pessoas aprenderam a buscar as respostas em qualquer outro lugar, menos em Deus. Se sobrar, não tiver mais nenhuma outra coisa a fazer, vamos em Deus. É ao contrário, vai em Deus primeiro e depois faz as outras coisas. Porque se Ele não souber e não puder usar alguém para nos auxiliar, quem do mundo vai nos auxiliar?
Se ele não for o cabeça para as crises pequenas, tanto quanto as grandes, de onde virá a solução de um mundo em conflito? E ele continua sendo a fonte. Mas a gente aprendeu a colocar a nossa roupa suja no quintal para que os outros vejam. Em época de internet piorou, porque as pessoas publicam seus problemas. Elas derramam suas mazelas nas redes sociais. Não sei se por autocomiseração ou falta de entendimento, não sei, mas estão negando a si mesmo o conselho bíblico de buscar em Deus ou na comunidade que deveria se ajudar as respostas para as suas lutas. Aí alguém pode me dizer, mas pastor, como é que a gente vai confiar na comunidade? Eu entendo isso também, porque convivemos no meio de pessoas. Mas se eu tomar essa frase como uma premissa máxima, então, como é que eu vou viver no meio de um grupo de pessoas que eu não confio, irmão? Entende? E cá para nós, se somos uma família, conforme afirma Paulo, então, quando as crises chegarem, as lutas se avolumarem, todos os problemas baterem a porta, sabe quem vai sobrar para te ajudar? Olha para quem está ao seu lado e diga: família. Só sobra a família. Só sobra a família. É ou não é, Paulinho? Igreja é a mesma coisa. Pode estar cheio de gente com defeito, com problemas, com dificuldades, com conflitos aqui, mas um dia em que você levantar a mão e pedir socorro, o que vai sobrar para te ajudar é essa família aqui. Porque igreja é sempre igreja, irmão. Tem no meio dela as maçãs podres, mas tem dentro dela a maioria daqueles que viveram em Cristo e sabe o valor de ajudar um ao outro. Quem aqui já foi ajudado por algum irmão na igreja? Levante a mão. Todos nós, porque é família. Lugar de lavar roupa suja não é lá fora, é dentro de casa. Significa dizer que os problemas relacionais entre a igreja se resolvem na igreja. Os problemas relacionais em família se resolvem em família. É claro que em algum momento eu vou precisar de conselho pastoral, de uma orientação pastoral para ajudar a solucionar um problema conflitante. Significa dizer que eu tenho essa fonte, que eu não preciso buscar lá fora no Ministério Público ou em qualquer outro lugar. É ou não é verdade? Aqui em Dourados, há poucos dias, aliás, há poucos meses, um pastor amigo meu me contou um caso de uma cena que ele participou como testemunha, que foi de um irmão contra outro irmão, por uma demanda de terrenos, e o juiz olhou para os dois e para o pastor, e usou essa expressão: mas como vocês podem fazer parte da mesma igreja e trazer o seu pastor para testemunhar em uma causa judicial comigo? Vocês não são crentes? E ele disse: cara, eu não sabia onde colocar minha cara, de tanta vergonha, porque eu era testemunha de um dos lados. Não são crentes, disse o juiz. E o que Paulo está dizendo é: vocês vão deixar chegar nesse ponto de um ímpio olhar para vocês, e quando ele fala que injusto, ele não está falando do caráter do juiz ou das pessoas de fora que julgam. Ele está dizendo do conceito de não cristão, é o fato de não ser cristão como eu sou cristão. E ele está dizendo: vocês vão deixar essas pessoas julgarem uma coisa que vocês deveriam ser responsáveis. E trazendo essa mesma orientação de Paulo para o contexto de nossa vida pessoal, eu diria: não leve os seus problemas de marido e mulher para pessoas que não têm maturidade espiritual para te ajudar. Não fale de suas mazelas para os seus amigos. Conselhos a esposas e a esposos: não exponha os defeitos do seu marido para concorrentes, porque tudo que você semear no coração externo pode virar contra ti. Esposas que encontram um amigo de escritório ou de colega de trabalho e
expõe as mazelas do seu casamento, esteja certo que o amigo do qual te escuta vai dar um jeito de consolar você. E a vice-versa também é verdadeiro. Maridos que encontram amigas, homem casado não tem amigas. Mulher casada não tem amigo. Tem não, irmão? Para com essa palhaçada. Isso é ser vergonhice. O cara não tem intenção boa contigo, nem a mulher. Se a gente não olhar para nós e nos blindarmos, protegendo a nós mesmos, ninguém vai te proteger como você mesmo. O escudo da mulher é o marido, e o escudo do marido é a mulher. O escudo dos filhos é pai e mãe. O escudo da igreja são os pastores dela. E Deus é o escudo de todos nós. E essa cadeia quebrada, ela traz problemas. E sabe, semana que vem eu vou chegar nesse ponto aqui. Eu vou te mostrar as crises que provoca nos filhos quando os marido e mulher, não conseguem resolver esses problemas entre eles aqui. As brechas que abrem no mundo espiritual. Eu vou te mostrar o estrago que leva uma geração inteira quando não compreendemos esses pequenos dilemas que a gente pode resolver em casa e que permite que isso aconteça. Cada um de nós aqui, se buscar da memória, vai encontrar um pequeno celeuma que se transforma num gigante de uma briga que você viu de teu pai e tua mãe. Se você procurar na sua memória, você vai ver que você reproduziu algumas falas, você reproduziu alguns gestos, você reproduziu algumas coisas que não eram para reproduzir. Por isso o apóstolo Paulo se admira dessa igreja. Por isso ele pergunta: não sabeis? Como quem dissesse: vocês nunca foram ensinados? E foram. Portanto, um conselho de um servo teu: proteja seu relacionamento, proteja a tua casa. Se precisa de ajuda, procura a pessoa certa. Vá na pessoa certa. Eu tive um problema aqui, uma pontada forte no coração, eu fui na pessoa certa. Eu fui do cardiologista, o cara é certo. Já pensou se eu fosse no dentista, no veterinário? Combinava mais. É um cavalão. Ia no veterinário, então. Né? Não adianta buscar ajuda em quem não tem autoridade para isso, irmão. Entenda isso. É um conselho. Mas se quiser continuar fazendo igual fazia, não tem problema nenhum. Arque com as consequências. O grande problema é que as pessoas procuram os conselhos pastorais só depois que as consequências vieram. Que o caldo entornou, que a casa caiu. Aí tentar consertar o que o vento derrubou, não tem jeito, irmão. Só na história dos 3 porquinhos. Fora isso, não tem jeito. Perceba que além de aprender que roupa suja se lava em casa, ele deixa isso muito claro, que eu não devo compartilhar essas crises relacionais que eu tenho. E quer saber, irmão, eu e minha esposa sofremos um tempo assim, sabe, Luizinho? Tivemos um problema relacional, não é de traição nem nada, eu viajava muito e a relação esfriou, foi isso. Vivia dia e noite fora, a relação se tornou de pais amigos. Éramos bons amigos, mas não bons amantes. Éramos bons amigos, mas não mais apaixonados um pelo outro. Amávamos, mas não se importávamos. Chegou um ponto que a gente entendeu, a gente precisa de ajuda. E fomos procurar ajuda de um amigo, que não era meu pastor, que também era pastor, mas não era meu amigo, embora eu achava que fosse. Então fomos lá e contei tudo para ele. Cara, precisa de ajuda. Ele colocou meu problema no Orkut. Acabei de aconselhar o pastor Feitosa. Orem por ele está quase divorciando, uma crise relacional assim, pedindo ajuda em oração, porque é um homem de Deus. Aí minha esposa quase me matou.
porque nos expôs. Entende isso? Eu agi no ímpeto de que o cara tinha uma ideia de amizade, o cara poderia ajudar a resolver. Mas como eu estava errado, o cara quase divorciou por adultério. E eu fui buscar ajuda nessa fonte, achando que era correta. Você erra também. Então busque ajuda de uma fonte de autoridade espiritual que convive com você, que você encontra na igreja toda semana, a hora que você precisar. Seus pastores estão aqui, orando por você semana após semana. Pronto a qualquer dia, da hora e da noite que você ligar, eles vão te atender. Antes da pandemia, tem coisa que é legal, vale a pena contar. Antes da pandemia, conversando com um irmãozinho, falando sobre missões, eu dizia, você não é contribuinte com lá? Não, eu acho muito lindo a obra que você faz lá, tá, muito legal, muito bacana, mas não contribuo lá não. Eu digo, o senhor não tem nenhuma contribuição na nossa igreja? O senhor não participa de nada? Ele diz, não, não faço não. Eu digo, por quê? Ele diz, que eu dizimo lá no RR. Ah, o senhor dizima lá no RR Soares? Sim, dizimo, mando para lá todo mês, em nome de Deus. E o que o senhor vai fazer aqui no meu gabinete? Eu vim pedir oração. Eu digo, então liga para ele. Vai lá, irmão, liga para ele. Ah, mas aí ninguém atende no 0800, só no carnê. Aí é legal. Calcule isso. Seus pastores estão aqui. Quem chora por você está aqui. E não vai expor você nunca, porque é seu irmão. Não vai mostrar você para ninguém, porque é sua família. Os pastores que aqui comigo trabalham têm essa seriedade, eles sabem do que eu estou dizendo, que é uma coisa que cobro, é sua família. Eu quero subir junto para o céu, junto com você, olhando olho no olho e dizer, vencemos. Então conte comigo. Conte com os pastores que estão aqui. Você tem onde buscar ajuda. Você não precisa publicar no Facebook dizendo, alguém pode me socorrer, ou como eu escutei alguém falando, não sei o que foi ontem, me sentindo triste. Coloca lá no Facebook, estou me sentindo triste hoje. Só para ver se aparece alguém e diz, o que foi? O que aconteceu? Né? Estamos aqui, irmão. Os seus servidores estão aqui. Os camelos que carregavam a Rebeca estão aqui. Não é a Rebequinha ali, não. É a Rebecona, a igreja. Estão aqui para servir. E Paulo deixa isso muito claro para todos nós. Não busque lá fora o que você pode encontrar tão perto. Não busque, você não precisa. Você tem aqui dentro. Eu quero terminar porque meu horário acabou. Portanto, busque sempre os conselhos de pessoas que te amam, que você sabe que te amam. Conselhos, eu considero, sabe, querido Lucas, eu acredito assim, é um pensamento meu, filosofia feitosa, que conselho só passa a ser um conselho quando você decide ouvi-lo, porque do contrário é apenas uma sugestão. Então eu sempre digo assim, meu irmão, eu vou te dar uma sugestão, mas se você quiser transformar em conselho, fique à vontade. Porque geralmente as pessoas vêm buscar o conselho só do jeito que elas querem ouvir. Elas vêm buscar uma opinião positiva a respeito de algo que elas estão querendo fazer ou já fizeram. Mas nós estamos aqui para, debaixo da orientação de Deus, te dar um conselho. E pastores não podem falar de achismo, tem que falar do que está escrito. Pastores não têm opinião, pastores têm conselho bíblico. Pastores não podem dizer, olha, eu penso assim, não. Deus pensa assim, irmão. Age como Deus orienta você. É assim que funciona. E se você vier aqui, qualquer um dos pastores que trabalhou comigo te aconselhar dizendo, eu penso que é desse jeito, vem falar comigo, porque eu vou conversar com esse camarada. Porque o conselho tem que partir daqui, ó. Essa palavra tem resposta para todas as nossas crises. Todas.
Todas elas, irmão, do menor ao maior, tem conselhos para isso. Eu nem cheguei na parte em que o Paulo aqui confronta os irmãos, e eu vou terminar agora, vou mesmo, te prometo, em nome do Senhor. Nem cheguei aqui a falar desses conselhos que Paulo nos dá, eles são literalmente conselhos. E rapidamente eu te digo agora, primeiro, diga para quem está pertinho de você, evite o desentendimento. É o primeiro conselho que Paulo dá a partir do verso 6. Se somos gente, sabemos que somos gente, convivemos no meio de pessoas, convivemos no meio de gente, então evite o desentendimento, irmão. Quando meu filho era mais pequeno, lá em casa a gente aprendeu essa tática. Quando a gente via a esposa batendo duro, pisando duro, e lavando a louça e fazendo barulho, a gente já olhava um para o outro e dizia: mas não está para peixe. Vamos caçar o que fazer fora daqui. Nós não é bobo, irmão. Vai ficar dando colher de sopa. E saíamos fora, só voltava quando uma maré estava mansa. Ou não, ficávamos caladinhos, irmãos, dentro de nosso canto. Para que você vai provocar, irmão? Cala de boca, irmão. Você viu que está saindo faísca? Não se aproxima com o escudo de ferro. Fica de longe. Não é não, irmão? Para que tu vai cutucar, irmão? Você é bobo. Deixa lá, quietinho. Daqui a pouco o fogo passa. Aí você então chega. Você vai ficar cutucando a onça devagarzinho? Porque uma gatinha vira uma jaguatirica. Aí você não vai poder controlar. Evita a contenda. Evita o converseiro. Evita o desentendimento. Você percebeu que do lado masculino você nunca ganha numa discussão? Já percebeu? Se você discutir com a sua mulher, você nunca ganha. É eu sozinho ou tem algum homem aqui comigo que é companheiro? Companheiro, irmão, você nunca ganha. Você pode ter todo o argumento possível, você sempre termina negativo. Então, para que você vai argumentar, irmão? Meu amigo, irmão Toninho, tem um conselho, e eu aprecio. Ele diz: para que você vai querer ter razão, se você pode ser feliz? Né, Gê, que ele diz isso? Então, seja feliz. Para ter razão, você não vai ter nunca. Tem ambiente que o homem nunca tem razão. Ainda que as irmãs digam: não é assim. Já começou. Viu? Já começou. E você não vai conseguir convencer. Se elas disserem: não é assim, você vai dizer: você tem razão. Aí se elas disserem: não, também não é meio assim. É verdade. É verdade. Tem um seriado, irmão. Você já assistiu aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris? Então o Júlio, ele aprendeu uma tática. E o amigo dele ensinou que todas as vezes que a Rochelle estiver braba, tudo que ele tem que fazer é mesmo. Quando você viu a Rochelle um pouco brava, você diz: ah, bom, é mesmo. Ah, bom, é verdade. É mesmo. Entendeu? Július, aprendi isso. Funciona, eu já fiz. Vou apanhar quando chegar em casa. Mas eu dou glória a Deus, eu apanho calado, que eu já aprendi. Se revidar, vai apanhar de novo. É mais ou menos igual os drones de mãe, que eu nunca vi uma coisa igual. O pastor Osni tem um drone que é maravilhoso, tira fotos maravilhosas. Mas o drone de mãe, você saía correndo assim, ó, e o chinelo dela faz assim, ó, e te acerta. É um trem louco. É, não é verdade? Tu pode estar onde for e correr em zigue-zague, ela vai, vap, te acerta, irmão. É uma coisa maluca. Tu não adianta correr.
espera a pancada vir, e deita e chora. A glória a Deus, faz de conta que está tudo bem, evita a contenda. Se você pode evitar o desentendimento, não provoque, né? Fique de boa, cale-se. A melhor coisa a fazer é ficar calado. Não tem o que dizer? Cala. Não tem o que argumentar? Quieta, irmão. Não joga fogo em um terreno cheio de gasolina. É bobagem. Paulo aconselha. Eu queria falar tanto mais aqui, mas eu sei que não dá tempo. Mas ele ensina, olhando para esse segundo versículo, que eu devo estar sempre disposto a resolver os conflitos e não aumentá-los. Para ter um ambiente de bom convívio, é saber que eu estou ali para resolver conflito e não aumentar. Eu nunca posso ser um incendiário, mas sim um bombeiro. Você viu que os ânimos estão altos? Chegou num ambiente onde tem duas pessoas discutindo, tem gente que vai lá e fica futucando, igual você fazia quando era em casa. Você não aprendeu que tinha dois irmãos brigando? Aí chegava na orelha de um e dizia: ele te chamou de ser vergonha. Você vai deixar assim? Você não vai? Cara, ele te xingou, você não vai descontar nele? Não é assim que fazia? Até arrancar os cabelos um do outro? Vocês só não querem falar, mas vocês viveram isso também. De modo geral, nós precisamos aprender a resolver conflitos. E aprendemos isso em casa. E isso se estende no ambiente de trabalho, assim como se estende aqui na igreja. Se você viu que está tendo um conflito com outro irmão, não aumenta ele não. Vai lá e pacifica. Chama para um conserto. Diz: querido, vamos fazer as pazes, nós somos o povo de Deus. Afinal de contas, olha o que o Paulo diz no verso 7, só para nós caminhar rápido. Ele diz assim: na verdade, já é realmente uma falta entre vós terem demandas uns contra os outros. Já é ruim ter a demanda. E ele diz: pior ainda quando essa demanda vai para terceiro. Aí lá no verso 8, ele faz as perguntas: por que você não sofre a injustiça? Ele está dizendo assim: viva como Jesus viveu, nunca tenha razão. Sabe, escolha não protelar o problema. Às vezes é melhor perder do que brigar, irmão. É melhor perder do que criar uma confusão. É melhor se sentir humilhado do que criar um clima de morte. É melhor engolir seco o caroço do que vomitar a bobagem. Isso vai causar conflitos maiores. Então sejamos resolvedores de problemas e não acumuladores de questões. Mas ele também me leva a essa ideia de terminar, de que afinal de contas fomos resgatados por Jesus. Então ele nos deu a oportunidade de sermos um bom testemunho para com os de fora. E se eu não ajo de maneira correta, biblicamente, que testemunho eu estou dando para os de fora? Eu sei que os irmãos já sabem disso, mas a coisa mais difícil que tem é de a gente alcançar os parentes para Jesus. Não é verdade? É a coisa mais difícil. Por que é tão difícil assim se o Evangelho é tão poderoso? Porque eles convivem conosco. Eles olham para nós como somos, lá em casa, não como somos aqui na igreja. Porque aqui nós somos diferentes. Aqui às vezes somos amáveis, abraçamos, correspondemos, somos liberais, mas em casa às vezes mudamos radicalmente nosso jeito de ser. Então, é difícil ganhar, porque é uma carta que eles não conseguem ler. E Paulo está nos ensinando aqui que tipo de cristãos precisamos ser. Precisamos ser uma carta que os de casa consigam ler.
e entendam esse amor de Jesus em nós. Entendam esse evangelho de Jesus em nós. Então aí vai ficar tudo mais fácil, quando isso for uma verdade aqui dentro. Então vamos tratar as coisas como elas têm que ser tratadas. Vamos ser bons testemunhos de Cristo Jesus, instrumentos segundo Deus, e estarmos prontos, se for o caso, a perder, a estender uma briga. Raramente eu escuto isso, mas infelizmente já escutei muitas vezes. Muitos irmãos dizerem: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. Já escutaram essa expressão? Já, Camila? Faz isso não. A gente tem que dar uma boiada para não entrar em briga nenhuma. E segundo Jesus, se a briga veio mesmo dando a boiada, Jesus disse: sai fora, sai correndo. Mas vão me chamar de covarde? É melhor um covarde crente do que um covarde pronto para ir para o inferno. Eu concluo minha fala dizendo que esse tipo de comportamento Paulo chama de injusto. E lá no versículo 8, ele começa uma plataforma mostrando qual é o caminho do injusto. E ele coloca as pessoas que praticam essas mesmas coisas na mesma galeria dos roubadores, dos infiéis, dos corruptos, dos adúlteros, na mesma galeria. Não muda nada. Então não adianta eu bater no peito e dizer: eu sou da Boas Novas, sou melhor do que fulano, que é um adúltero, mas eu pratico as mesmas coisas de maneira velada em casa. Não adiantou nada, eu estou no mesmo pacote. E o conselho bíblico é: santifiquem-se, mudem, vivam como Cristo viveu. Eu queria que você ficasse em pé, em nome de Jesus. Você veio hoje aqui, e eu louvo a Deus pela tua vida, porque essa mensagem não é para te acusar, nem para te confrontar. Essa mensagem é para que nós, eu e você, aprendamos a nos proteger e a proteger nossa casa. E eu sei que talvez não é uma mensagem tão palatável assim, com gosto de motivação. Mas mesmo sendo esse gosto um pouco salgado, eu queria te encorajar a você vir na próxima quarta para a gente terminar junto esse texto. E se tiver essa ousadia, não só vir, mas convidar um colega seu, convidar uma pessoa que você ama, porque eu vou levar você às consequências disso aqui. Eu vou levar você a entender o perigo que cerca o teu bebê, o teu neto, o teu filho, o casamento da tua filha, do teu filho. O que o diabo, vou te mostrar na Bíblia, como ele trabalha lentamente, geração pós geração. Aí alguém pode dizer: mas eu sou crente, pastor. Sim, eu também sou. Mas as brechas que a gente abre, ele vai colocando as pontas afiadas de suas unhas sujas. E ele vai maculando o que era para ser perfeito. Então, em nome de Jesus, proteja a sua casa. Eu quero orar com você agora. Eu queria que você, em família, se você está com a sua esposa, dê a mão para ela. Se você está com a sua família, dê a mão para a sua família, por favor. Um com o outro. Está com o seu paizinho, pode dar a mão com o seu paizinho também. Nós vamos orar juntos. E eu quero pedir que você, no nome de Jesus, siga as palavras que vou dizer aqui. Queria que você fechasse seus olhinhos e repetisse essa primeira oração que juntos iremos fazer. Se você puder, repita exatamente como eu estou a dizer, tá bom? Querido Deus, é no nome de Jesus que eu oro agora. E não oro apenas por mim mesmo, mas começo por mim, sabedor que eu sou gente e que tenho inúmeros defeitos, pecados ocultos que já ficaram na cruz, mas que de tempo em tempo a minha velha natureza quer me machucar. Mas eu me entrego a Ti, porque eu quero a mudança,
a começar por mim. E quando essa mudança se fizer em mim, estende também para minha casa. Quero ser melhor do que eu sou para o meu cônjuge, para meus filhos, para meus futuros filhos e netos. Eu quero ser melhor do que eu sou para ti, para a igreja que congrego, porque eu sei que sou teu filho, sei dos meus erros e defeitos, mas sei que o Senhor acredita em mim. Então continue acreditando em mim, continue me moldando e me transformando, até que eu me torne a imagem de Jesus, o seu filho, pois é como Ele que eu quero ser, é como Ele que eu quero me tornar. E eu lhe peço isso, meu Pai, em o nome de Jesus. Comece essa obra em mim, hoje mesmo. Amém. Continue com seus olhinhos fechados e recebe a oração que faço sobre você e sua casa. Paizinho, como seu servo menor, eu oro por esta igreja tão linda. Eu não estou aqui, Senhor, apenas para orar por eles, mas já orei com eles e me incluo na oração inicial. Mas agora, Senhor, eu me reporto a Ti como seu servo menor e servidor dessa igreja da qual o Senhor ama